Celebrar 25 anos é mais do que revisitar uma história. É reconhecer a força de um propósito que nos move todos os dias, a arte de cativar. Viajar é uma das formas mais genuínas de viver, colecionar momentos e emoções que permanecem. E é por isso que a nossa missão se consolidou ao longo do tempo. Ser a ponte segura entre o sonho e a experiência, o desejo e a realização. Tudo começou em 2001. Em Porto Alegre, com um gesto de amizade e um desafio inesperado. Havia uma tradição, carinhosamente chamada de domingueiras, que eram passeios curtos realizados aos domingos para cidades vizinhas, que levavam grupos da terceira idade para descobrir novos ares. A alma desses encontros era a Dona Verônica. Com a sua partida, aquelas senhoras ficaram órfãos de sua maior referência de lazer e convivência. Foi nesse momento de incerteza que Edgar Poser, irmão de Dona Verônica e grande amigo da nossa família, enxergou na minha mãe, Dona Deise, o perfil ideal para continuar esse legado. Minha mãe vinha de uma carreira no setor bancário e já estava aposentada. Ela nunca tinha trabalhado com turismo, mas aceitou o desafio. Eu, aos 24 anos, cursava administração de empresas na Federal e era funcionário público concursado na Companhia de Energia Elétrica. Mas o sonho de ter o próprio negócio falava mais alto. Vi ali uma oportunidade e decidi ajudá-la. Nós fretamos um ônibus e organizamos o primeiro passeio. O destino foi a Chocofest em Canela. Naquela época, os degraus dos ônibus eram muito altos e nossas passageiras tinham dificuldades para subir. Eu fui numa madeireira, comprei umas tábuas e montei uma caixinha. Revesti ela com tapeçaria vermelha e quando as clientes chegavam para embarcar, viam aquele tapete vermelho, se sentiam especiais. Era o nosso jeito de dizer, nós cuidamos de cada detalhe para você apenas aproveitar. Sem capital para uma sala comercial, o escritório nasceu na sala do nosso apartamento. O que hoje chamamos de home office, na verdade, era a Cativa dando seus primeiros passos. Pouco dinheiro, mas com muita vontade. Aquelas senhoras tinham uma vitalidade incrível, então batizei o grupo de Turma Ativa. Criamos uma comunidade com almoços, chás e palestras. Lembro com carinho do seu Américo, que mesmo após perder a perna pela diabetes, lhe dizia que a Turma Ativa era sua força para seguir. O engajamento era total, tínhamos até grito de guerra. Alegria, alegria! E fechávamos cada viagem cantando a música de Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Porque viajar é exatamente isso. O movimento começou a crescer, as pessoas já indicavam amigos e participavam ativamente com sugestões de roteiros. A marca Turma Ativa ganhou vida própria. Criamos camisetas e bolsas que os passageiros faziam questão de usar e comprar durante as viagens. Mas eu sabia que precisávamos de novos clientes. Naquela época, sem redes sociais, o desafio era outro. Eu vi que o caderno de viagens do Jornal da Cidade publicava notas sobre destinos e decidi que a Turma Ativa precisava estar lá. Escrevi eu mesmo uma nota sobre um roteiro diferenciado. Consegui uma foto com a Secretaria de Turismo e fui direto para a redação do jornal. Meu objetivo era convencer o editor de que aquele projeto era diferente de tudo que existia. No dia seguinte, a surpresa, o roteiro estava lá, publicado sem custo nenhum. O telefone não parou de tocar. A partir daquele dia, a redação do jornal virou minha parada obrigatória toda semana. Eu levava minhas notinhas sobre os roteiros que criava e assim fomos conquistando clientes. Formado em administração, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Pedi exoneração do cargo de público e fui fundar oficialmente a Cativa. Muita gente me perguntava, quem tem coragem de largar a estabilidade para virar agente de viagens? Mas quando você tem um sonho, precisa fazer de tudo para alcançá-lo. A ideia do nome Cativa nasceu de uma sugestão da minha mãe, a Dona Deise, inspirada na lição do livro O Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Achei que tinha tudo a ver com o nosso propósito. No turismo, acreditamos que uma viagem vai muito além do destino ou do preço. Ela é feita do tempo e do afeto que dedicamos a cada detalhe. Somos Cativa porque honramos a responsabilidade de transformar sonhos em memórias,
cuidando de cada cliente como parte da nossa própria história. Em 2002, demos o nosso primeiro grande salto. Saímos do apartamento e abrimos a nossa primeira sala comercial, um espaço melhor, pensado e sonhado com muito carinho para receber os nossos clientes. Nosso primeiro escritório tinha apenas 20 metros quadrados. Era apertado, no bairro mesmo, um espaço para só 2 mesas. Convidei o Diego, meu irmão, para somar forças. Começamos a expandir nossos horizontes, primeiro explorando estados vizinhos como Paraná, Santa Catarina e logo cruzando fronteiras rumo ao Uruguai. A empresa ganhava corpo e com o crescimento deixamos o bairro para ocupar um espaço maior no centro da cidade, onde passamos a buscar profissionais do mercado de turismo para nos ajudarem. Eu acredito que a inovação é o combustível de qualquer negócio. Com esse pensamento, lançamos em 2007 um conceito inédito: a viagem surpresa. Você teria coragem de comprar um pacote sem conhecer o destino? Os nossos clientes tinham, e faziam isso porque confiavam na nossa entrega. Mais do que uma viagem, oferecíamos uma imersão. Organizamos festas temáticas como a Noite de Fantasia, o Arraiá, festa dos super-heróis. Teve uma vez que montamos até um circo, com toda a decoração. Minha mãe fazia o palhaço, o Matheus, nosso atual diretor comercial, dominava os malabares e eu assumi o papel de mágico. E os nossos motoristas se transformaram nos bichinhos do circo. Tudo para divertir os passageiros. Teve outra vez que a viagem era para um hotel que tinha acabado de sediar o concurso de Miss Brasil. Então decidimos entrar na brincadeira. Alugamos vestidos de gala, saltos e perucas. Imagina a cena, eu, meu irmão e o Matheus, 3 homens com mais de 1,90 m de altura, desfilando como misses. Esse envolvimento direto mostrava ao nosso público o quanto nos esforçávamos para vê-lo sorrir. E o resultado era uma conexão real, que ia muito além de uma simples viagem. Nós realizamos 10 edições da Viagem Surpresa e o resultado foi incrível. Tivemos clientes fiéis que participaram todos os anos. Ano após ano, a Cativa consolidou seu crescimento, deixando de ser apenas uma operadora de roteiros rodoviários para alcançar o mundo. Passamos a oferecer pacotes aéreos, cruzeiros marítimos e experiências exclusivas em grandes shows e eventos esportivos. Quando eu cheguei na Cativa, lá em 2006, o mundo era outro, era totalmente offline. Eu assumi os pacotes rodoviários e fazia de tudo. Negociava, lançava, conferia. E muitas vezes o meu lugar era lá na frente do ônibus com o microfone na mão, sendo guia e acompanhando o sonho de cada passageiro de perto. Um dos momentos que mais me marcou nessa jornada foi fazer a nossa primeira emissão, nosso primeiro grupo aéreo da Cativa, para o Rio de Janeiro, no ano de 2008. Ali nós enxergamos uma grande oportunidade dos bloqueios aéreos, que acabou se tornando a nossa forma de dar a mão e proporcionar segurança para o nosso agente trabalhar. E olha, eu nunca vou esquecer de quando nós batemos o nosso primeiro 1 milhão em vendas. Naquele dia, a gente teve a certeza absoluta. Nós estávamos no caminho certo. Mas eu senti que a gente precisava ir além. E foi aí que eu comecei a estruturar a nossa primeira equipe comercial. No início, era eu e mais 2 colegas. Eu mesmo ia para a rua, visitava as agências, fazia todo o contato olho no olho. E eu queria que o agente de viagem sentisse que a Cativa estava ali, ao lado dele. Hoje, a nossa realidade, nós estamos presentes em todos os estados do Brasil, de norte a sul, com uma equipe de mais de 200 colaboradores. E isso é um motivo de muito orgulho. Quando eu olho, assim, começo a pensar lá do início, quando eu comecei, assim, a Cativa era, né, uma empresa pequena, mas tinha um objetivo e um sonho muito grande, assim, que era realizar o sonho de vida das pessoas, tanto das pessoas que fazem parte, quanto dos viajantes, dos passageiros. Então, aprender, né, tudo isso foi muito importante, assim, viver esse crescimento da Cativa, para mim, tanto profissional quanto ver a empresa também crescer, chegar em outros patamares, né? Vi os processos também, muitos processos se transformarem, e isso é muito bonito. E é claro, né, a Cativa tem aquele lema do cativar, então ninguém larga a mão de ninguém, todo mundo sempre construindo juntos. Passar por cada etapa, assim, entender hoje o processo da operação, que quando começou era muito pequeno e hoje é enorme. Fazer parte do time de lideranças da Cativa
me deixa muito feliz e muito grata, porque a Cativa ela é composta por um time de pessoas que tem como objetivo principal realmente cativar e fazer a diferença. A Cativa não parou. Saímos do asfalto para os céus. Expandimos os nossos horizontes com os bloqueios aéreos, os cruzeiros, os grandes circuitos e os grandes shows. Mas, acima de tudo, nós pegamos a nossa essência, aquele cuidado genuíno das viagens em grupo e atravessamos o oceano. Levamos o jeito Cativa de viajar para a Europa. E hoje, nossas viagens com guia pelo mundo são muito mais do que um produto. Elas são o nosso grande carro-chefe e o selo de confiança que garante, não importa a distância, com a Cativa você nunca viaja sozinho. Toda trajetória de sucesso passa por um grande teste, e o nosso veio em 2020 com a pandemia, quando o mundo e o turismo pararam. Nesse momento nós tivemos uma escolha: esperar a tempestade passar ou aprender a navegar nela. Enquanto o mercado recuava, a gente viu uma oportunidade silenciosa de expansão. Decidimos que não seríamos apenas uma operadora regional e nós passamos a ser uma operadora nacional. Nossa primeira preocupação foram os nossos guias. De repente, eles ficaram sem chão e sem renda. Não pensamos duas vezes. Amparamos cada um, entregamos 1 tonelada de cestas básicas e demos o suporte que eles precisavam. Enquanto o setor retraía, nós estávamos capitalizados e decidimos investir. Grandes talentos no mercado haviam ficado disponíveis e percebemos que era o momento de contratar e preparar a retomada. Passamos meses analisando o currículo, fazendo entrevistas e o resultado: triplicamos o nosso quadro de colaboradores em plena crise. Foi ali que a Cativa fincou bandeira de norte a sul do Brasil, montando equipes de atendimento e executivos em todos os estados. Com as tarifas aéreas em baixa, agimos rápido, fizemos bloqueios massivos para datas futuras e negociamos condições únicas com hoteleiros e receptivos. Tivemos parceiros incríveis ao nosso lado, como o Kleber, da TAIP Receptivo de Porto Seguro, que chegou a oferecer transfers sem custo justamente para incentivar o retorno das viagens. O nosso marketing mudou o foco. Mostramos ao cliente que aquele era o momento estratégico para garantir o sonho do futuro. Essa rede de apoio nos deu a confiança para acelerar enquanto o mundo ainda estava em silêncio. Percebemos que o digital era um caminho sem volta, mas muitas agências parceiras não tinham sequer um Instagram. Criamos então um projeto audacioso. Investimos R$50 mil em 50 agências. Trouxemos especialistas, fizemos diagnósticos e entregamos sites e materiais prontos. Entendemos que para a Cativa ser forte na retomada, nossos parceiros também precisavam estar atualizados. Como não havia embarques, nosso conteúdo humanizou. Compartilhamos histórias, curiosidades e até a receita do legítimo pastel de Belém. Era a nossa forma de dizer: continuamos aqui, o mundo espera por você e o sabor da vida vai voltar. O resultado dessa entrega veio rápido. Nosso time saltou de 150 colaboradores e o faturamento multiplicou por 10 em comparação ao período pré-pandemia. Mas quando olho para esses números hoje, não vejo apenas estatísticas financeiras. Vejo o reflexo de um propósito que se tornou inabalável. Em 2023, o mercado nos deu uma resposta definitiva. Fomos reconhecidos como uma das melhores operadoras do país e muitos prêmios vieram. Mas para mim, cada troféu desses tem um nome. O nome do agente de viagens que confiou, do fornecedor que se superou para agradar e do passageiro que realizou seu sonho. Manter esse sonho vivo exige valores que vão muito além do papel. Cativar não é só o nosso nome, é o nosso modo de agir. Empatia, cooperação e transparência são a nossa base de relacionamento. A gente mantém as nossas ideias em movimento sem medo do novo. Investimos em tecnologia, em novas plataformas e em produtos que são focados na experiência. Mas inovação de verdade exige coragem, inclusive coragem para errar. Na Cativa entendemos que o erro, quando nasce da tentativa de fazer o melhor, faz parte do aprendizado. Crescemos, ganhamos o mundo, mas o nosso maior diferencial continua sendo o mesmo. A gente se importa. A Cativa nunca deixou de ser humana. E a prova de fogo desse espírito veio em 2024, no momento mais desafiador da história do Rio Grande do Sul.
A nossa sede ficou inacessível por quase 2 meses devido às enchentes. 12 dos nossos colegas perderam absolutamente tudo. Ali eu vi o que é um time engajado de verdade. Nós nos abraçamos. Quem tinha condição trabalhava dobrado por quem não podia. Fizemos questão de dar todo o suporte para que ninguém ficasse desamparado. Naquele caos, eu vi o coração da nossa equipe bater mais forte do que nunca. Não foi apenas sobrevivência, foi uma demonstração de resiliência que eu vou carregar comigo para sempre. Essa força que move o nosso time não nasceu agora. Ela vem de uma base sólida, de um sonho que sempre foi compartilhado ao redor da mesa. Para quem cresceu vendo tudo isso de perto, a Cativa nunca foi apenas uma empresa. A Cativa é a minha vida. Eu cresci indo no Beto Carreiro, indo nos resorts. Quando meu pai fazia rodoviário, eu ia de ônibus em ônibus, eu cantava, a gente brincava no microfone com a guia para entreter os viajantes, porque sempre foi muito disso. A Cativa sempre foi muito sobre a família, sobre essa felicidade nas viagens. E eu acho que o que mais me marcou de verdade na história da Cativa foi os vídeos que eu e meu pai gravamos. Já é de lei que a gente chegue num hotel, vá num passeio e crie conteúdo. Meu pai acredita muito na comunicação. Além disso, meu pai me incentiva muito também a participar de todos os eventos, as comemorações da Cativa. Quando a gente ganha os prêmios no Cativa 360, sempre subo no palco, toco violão e isso me faz sempre sentir parte dessa empresa. Então, eu vejo muito essa empresa que cresceu junto comigo, eu vejo a evolução e eu fico muito feliz com o futuro que a Cativa está levando. Eu sou a Rúbia Coser, a mulher do Marcelo Adams, há 26 anos. Eu vi e vivi de perto toda a história da Cativa, da qual eu tenho muito orgulho. A minha maior contribuição sempre foi na estrutura familiar. O apoio incondicional, nas longas horas de trabalho e na dedicação que sempre nos uniu em família, eu, Marcelo e Catarina. Em 2020, na pandemia, eu vi o Marcelo trabalhando todos os dias para expandir a Cativa para todo o Brasil. Foi assim inspirador e até transformador. Todo esse esforço, os desafios foram superados e valeram cada segundo, porque aqui está ela, a Cativa, uma empresa potente, consolidada no mercado nacional e pronta para cativar ainda mais toda e qualquer história pelo mundo. Conforme a Cativa crescia e ganhava o Brasil, sentimos que faltava algo, a necessidade de dar um rosto e uma forma para tudo que a gente acredita. Foi assim que nasceu o Cativão. Ele é muito mais do que um mascote. É a tradução do nosso jeito cativa de ser. É a forma que torna visível o cuidado, a proximidade e esse jeito de se relacionar com cada pessoa. A escolha de um cachorro não foi por acaso. Ele personifica a fidelidade, a lealdade e o companheirismo, pilares da nossa relação com os clientes. Através dele, materializamos o cativar, levando nossa essência para o mundo de um jeito leve, simples e, acima de tudo, humano. Para o mercado, ele é o mascote. Para nós, é o embaixador da experiência e o melhor amigo do agente de viagens. O Cativão une o conhecimento técnico de um cientista de destinos ao entusiasmo de quem celebra cada conquista junto aos parceiros. Quando o agente de viagens precisa de suporte, é o espírito do Cativão que está ali, dando a segurança necessária. Nos eventos e celebrações, ele assume o papel de personificar nossas ideias em movimento. Ele é um motor que nos tira da zona de conforto e nos impulsiona em direção à inovação e a roteiros inéditos. O Cativão é o nosso lembrete constante de que o sucesso só vale a pena se caminhar ao lado do respeito e do cuidado. Celebrar 25 anos é, antes de tudo, honrar o esforço de cada colaborador que veste essa camisa todos os dias. É olhar para as milhares de histórias que ajudamos a escrever, para cada sorriso no embarque e para cada agente de viagens que cresceu junto conosco. Mas, acima de tudo, celebrar é olhar para frente. Nossa visão para os próximos anos é clara. Não vamos parar por aqui. Nossa meta é consolidar essa liderança, sendo referência absoluta em qualidade e experiência de viagem. Vamos continuar inovando,
trazendo tecnologia de ponta, batendo recordes de crescimento, mas nunca abrir mão do nosso DNA, o impacto positivo na vida das pessoas. A Cativa nasceu de um propósito e cresceu com valores sólidos. Hoje caminhamos para um futuro onde o céu não é o limite. Eu acredito profundamente que viajar é, no fundo, sobre liberdade de viver e não ter a vergonha de ser feliz. É essa energia que colocamos em cada roteiro que planejamos e em cada embarque que realizamos. Ao nosso time, passageiros, fornecedores e agentes de viagens, muito obrigado por fazerem parte dessa história. Os primeiros 25 anos foram incríveis, mas eu garanto para vocês, o melhor da viagem ainda está por vir. Bora cativar!